Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente, Edmilson Júnior. Estamos aqui no CondoCast e eu quero convidar você para uma conversa muito interessante que nós vamos ter hoje com um convidado muito especial, que é o Wesley. Ele é engenheiro, ele é engenheiro responsável pela W Foster Engenharia, e ele está aqui com a gente para participar desse bate-papo no nosso CondoCast para tirar dúvida de muita gente. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante e que vai resolver muitas das suas dúvidas e muitos dos seus dilemas no ato da compra ou da convivência condominial, tá bom? Wesley, muito prazer. Prazer em estar aqui com você, Edmilson. É um prazer estar aqui no CondoCast. É um podcast de extrema relevância no mundo condominial, que fala sobre pautas condominiais. E no mundo condominial, quanto mais informação o morador, o síndico puder ter, é melhor. Então, eu estou aqui para ajudar na medida do possível e responder aquilo que eu sei. E o que eu não souber, eu também vou falar. Ó, não sei também e vamos e bola que segue. O importante é a sinceridade. Exatamente, vamos lá. Você é engenheiro, Sim. Tem, né, a responsabilidade lá da W Foster. Como é que chegou ao patamar atual, Wesley engenheiro? Rapaz, interessante sua pergunta. Se eu parar para fazer um retrocesso em toda a minha vida, eu posso falar que eu sou um professor de educação física formado, um professor de matemática formado, um engenheiro formado, com pós-graduação nas 3 e mestrado só em engenharia. Eu me formei com o intuito já de ser um calculista estrutural. Eu sempre tive um sonho, porque eu sabia que era o mais difícil da engenharia, era o cálculo estrutural, então eu falei assim, eu quero ser o mais difícil, né? Eu não quero ser mais ou menos. Então, vamos lá buscar o que é mais difícil para poder se especializar. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu tenho uma empresa que ela está aí há 13 anos no mercado, atendendo apenas condomínios. A gente é especializado em atendimento condominial. Fazemos ótimas formas de pagamento, atendimento. O atendimento nosso é bem pessoal, bem humanizado. A gente vai até o local. Normalmente eu faço a visita para poder entender a necessidade real do condomínio. E a empresa foi crescendo ao longo desses 13 anos e chegamos a um patamar de hoje, estarmos aí entre as tops do mercado, atendendo o Rio de Janeiro. Legal. E a gente sabe que existem condomínios que, na sua características, vão exigir muito de vocês. Sim, por exemplo, condomínios Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje é a grande monta do a realidade, mercado, né, do Rio de Janeiro. De uma massa muito grande no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares. E a gente observa dilemas das pessoas que vão receber as chaves, fazer suas vistorias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu, por exemplo, tive 2 reuniões, falei aqui em off contigo, 2 reuniões essa semana, onde as pessoas não sabiam como se comportar na vistoria. O que elas devem combater, se assinam ou não, se tiram foto ou não, o que elas devem observar no ato da vistoria. É uma pergunta interessante, porque a gente tem que levar como consideração que aquelas pessoas, muitas vezes, é o primeiro imóvel delas, né? Então, normalmente, elas não sabem realmente nada. Às vezes são pessoas, casais recém-casados, às vezes são pessoas morando sozinhas pela primeira vez, e muitas famílias que já tiveram até outros imóveis, mas foram imóveis comprados que elas não receberam como primeira visita, primeira locação, primeira moradia naquele imóvel. Então, eu acredito que para essas pessoas seja um desafio muito grande. Mas a gente tem, não um passo a passo, mas umas dicas interessantes. Primeira coisa é, sempre que for, de preferência, ir acompanhado de uma pessoa que tenha alguma expertise sobre esse tipo de assunto, sobre recebimento de outros imóveis, ou conversar com outras pessoas que já receberam os imóveis parecidos da mesma construtora, para identificar, entrar em grupos de pessoas que já reclamam, e aí ela vai lá e dá uma olhada pontualmente nessas coisas. Posso dizer que esse é o primeiro passo para você não ser pego de surpresa. Se você for um pouco mais esperto, você pode fazer o seguinte: você pode convidar uma empresa, você contrata uma empresa, a própria W Foster faz isso, nós vamos com você até o local, nós fazemos toda uma avaliação junto com você, para poder avaliar se aquilo dali tem algum risco de problemas já existentes, se tem alguma coisa. Vício oculto é impossível, que depois a gente vai conversar sobre isso, mas vício oculto é muito difícil de identificar. Mas problemas muito visuais, coisas que deveriam ser de um jeito e não são, que nós, como engenheiros, temos já bastante expertise de olhar, bater os olhos e já saber. Não quer dizer que não vá passar desapercebido alguma coisa, como um vício oculto, mas o que eu posso te assegurar é que uma empresa assessorando a entrega da chave pode poupar muitas horas de perda de sono ou de problemas eventuais na justiça no futuro. Por quê? Você avalia, pontua, fotografa, cria um relatório com embasamento técnico e entrega para eles. Olha, não vou assinar enquanto isso aqui não estiver resolvido.
E aí nós voltamos com você quando eles estiverem resolvido e a gente apresenta de novo, ó, tá aqui, ó. Eu já tive imóvel que a W Foster passou, sei lá, 3 meses acompanhando o cliente até a entrega real da chave, até o momento que a gente olhou, aceitou e falou assim, não, beleza, agora tá ok. Aí a pessoa falou, aí assinou. E aí, em conceitos práticos, a pessoa pode, por exemplo, num condomínio, observar no apartamento dela os pisos. Sim. Ou observar o caimento do banheiro, Legal. Rejunte, Legal. Então rachaduras. vamos dar umas dicas então, né? Você tá me pedindo. Tá. Caimento de banheiro, caimento de dentro de box é muito importante, porque por incrível que pareça, tem pedreiros que depois de 20 anos fazendo a mesma coisa conseguem continuar errando o caimento de um box. Então, assim, não dá para entender como o cara faz isso, e como o engenheiro que avaliou aquilo dali também não pegou. A gente tem vários métodos com nível, com bolinha de gude, quer dizer. Então, se você quiser, pega uma bolinha de gude, leva uma bolinha de gude do seu filho, coloca ali no piso, ali nos 4 cantos do piso, daquele box ali, e vê se tá caindo pro ralo. Isso é uma dica interessante. Uma outra dica interessante é sobre o revestimento de piso. Se for um porcelanato, borda retificada, pega uma moeda, pega uma caixinha, bota no chão e vai arrastando ela para ver se tem ressalto. Pega um cabo de vassoura e vai batendo, não só no meio do piso, vai batendo em vários pontos do piso, de cada piso, para poder avaliar se eles estão ocos ou não estão. Dá uma olhada na borda das janelas para ver se estão calafetadas ou não, quer dizer, se elas estão bem rejuntadas, se o rejunte é um rejunte flexível ou não é. Caramba, se eu parar para falar, tem muito. Ninguém vai receber imóvel. Não vai receber, mas assim, são obrigações que a construtora tem que entregar com qualidade. Marcas de vazamento. Às vezes, você chega no apartamento para ser recebido e aí tem um filete de corrimento de água embaixo do peitoril da janela. Aí você fala assim, ué, nem foi entregue o imóvel, já está com essa marca? Já tive uma vistoria com um síndico que na noite anterior, tinha chovido muito. E a construtora abortou a vistoria subindo o telhado. Porque ela sabia o que ia ser visto e ia ser encontrado lá. Então, infelizmente, é uma rotina que muita gente tem enfrentado. Olha, e é uma coisa que acontece com muita frequência. Você vê marcas de infiltração ali, porque às vezes o peitoril ali, aquele granitozinho, muitas vezes, ele foi colocado com caimento para dentro ao invés para fora. O cara foi lá, ganha na produção, assentou 10 naquele momento, e ele não se atentou se ele estava botando o nível. E aí o caimento tá para dentro, em vez para fora. Às vezes tá mal calafetado. Então, assim, realmente tem muita coisa para você avaliar. Você não vai entrar em detalhamentos como uma empresa entraria para você. Abrir o quadro elétrico, avaliar se a fiação está adequada, ver se está tendo perda de fuga de energia. Então, assim, antes que você me pergunte, esse tipo de serviço que a gente faz, ele não tem um preço fixo. Ele tem vários tipos de preço de acordo com a abordagem, a profundidade, né, que você quer que avalie. Olha, eu sou muito preocupado com a elétrica, eu quero que você avalie até a minha elétrica. A gente vai levar uma equipe de elétrica para poder avaliar isso. Então, assim, começa em torno de R$300, R$400, e se fizer um pacote com várias pessoas recebendo ao mesmo tempo, a gente dá um abatimento, mas tem pacote que a pessoa quer que acompanhe até o processo, quando eles entram com um processo contra a construtora, e aí passa de R$1.000. E a gente vai colocar na descrição, então, depois o telefone da empresa, né? Legal, o site, para a gente poder... Quem estiver assistindo já nessa primeira pauta já despertou interesse certamente em tentar corrigir o curso. Funciona. Funciona porque gente técnica com gente técnica acompanhando o recebimento. E não à toa, né? A gente já conversou sobre isso, a gente desenhou um projeto de lei para que apartamento, condomínio, seja recebido por alguém técnico. Sim, obrigatoriamente. Sim, é uma questão de proteção do consumidor que é hipossuficiente, né? Ele não tem técnica, conhecimento para dizer, tá tudo ok. Eu até brinquei na reunião ontem dizendo assim, eu não seria capaz, Deus que me livre e guarde, tendo algum problema cardíaco, de procurar um oftalmologista. O cara ainda é médico, né? Mas tem gente que vai com motorista mesmo, com açougueiro. Mas nesse caso é incompatível, né? Não tem como o morador conseguir sustentar, ainda mais ele que vai pagar por tanto tempo. E se você parar para pensar, o Minha Casa Minha Vida é um empreendimento que ele tem a característica de ter uma construção rápida. Então, eles constroem ele por produção. Quando você constrói por produção, mesmo existindo um departamento de qualidade, uma fiscalização de qualidade, ela passa muito pano, né? Ela deixa a desejar a entrega de qualidade, pensando na produção, na velocidade de construção. Eu lembro de um empreendimento que eu fui entregar, esse que eu demorei alguns meses para sair de lá, que eu fui fazer 40 unidades de entrega. E
quando eu cheguei, a primeira vez que eu entreguei um relatório para ele que tinha aproximadamente 100 páginas, para o engenheiro responsável, ele falou assim, ó, nem me entrega, porque eu já estou saindo daqui, tal pessoa vai ficar. Quer dizer, o engenheiro, ele constrói, ele não fica para poder fazer essas ressalvas, ele vai para outra obra começar a construir outro empreendimento, enquanto uma outra equipe vem ali e fica suprindo. Então, assim... Depois entrega. É dinâmico, entendeu? É dinâmico. Então, se você não tiver uma pessoa de qualidade, com competência do seu lado, você vai se dar mal. A gente sabe que um condomínio grande ele é feito com até 100 mil itens diferentes. E aí você, assim, em termos práticos, eu fico observando o quão difícil é. Por exemplo, ultrapassou a parte da entrega das chaves, vistoria, o condomínio foi recebido, a AGI instaurou, tem personalidade própria, funcionou. Como é que o síndico faz a partir de agora? Tem muita gente que confunde garantia com não fazer manutenção. Nossa. Tá na garantia, não preciso fazer nada. Vou até beber uma água enquanto isso. Aí eu já vi síndico profissional dizer isso. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, NBR 14037, né, você recebeu um manual, você tem que cumprir o manual. Preventivamente. E parece que a gente está falando grego, e quando a gente fala com algum morador a respeito disso, parece que nós estamos querendo nos aproveitar deles. Não conseguem entender o conceito de durabilidade de uma estrutura, o seu desempenho, com relação ao tempo. Sol, chuva, né? E a gente sabe que essas ações vão acabar, né? Acelerar a depreciação daquilo tudo. Então, primeira coisa, você é engenheiro, quando você se depara com alguém que não importa se o empreendimento é rico ou pobre, todos eles sofrem com as mesmas circunstâncias. Só que alguns têm mais preparo em relação ao teu valor, em relação ao material. Mas no conceito de necessidade de manutenção, de plano, de cumprir, de exercer a garantia, todos eles são idênticos. Então, como é que você orientaria esse povo? Engraçado que eu posso fazer duas analogias, que enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando... Nunca me fizeram essa pergunta diretamente. Na verdade, me fizeram essa semana, eu fiz uma gravação, que foi você mesmo que fez uma pergunta parecida, está lá no nosso Instagram, acompanha nosso Instagram. E eu posso fazer duas analogias que eu não pude fazer no vídeo, porque é um vídeo de 1 minuto no Instagram, então não dava tempo. Mas vamos pensar num carro. Você compra um carro e tem o manual do carro. Você deixa ele trocar o óleo dele no prazo certo? Com certeza não. Você deixa de colocar água nele quando é necessário trocar e está escrito ali? Você deixa de usar a gasolina adequada? Você não troca a pastilha de freio? Não, porque você precisa fazer a manutenção preventiva dele, você tem que fazer as correções preventivas dele para poder aumentar a vida útil dele. A mesma coisa a pele da pessoa, a segunda analogia. Você vai pra rua, você tá com uma pele boa, porra, tudo bem, mas eu, por exemplo, eu vou pra rua, pego muito sol, e aí você acha que o que eu vou fazer? Não vou botar um protetor solar? Não, eu tenho que botar. Porque o sol vai degradar minha pele. Não é verdade? Eu vou deixar de beber água? Não, por quê? Porque eu vou arrumar um problema de saúde. Então, assim, tudo isso é a mesma comparação de um plano de manutenção ou de uma execução de uma manutenção não feita no condomínio. Vamos pensar agora no condomínio mesmo. Vamos pensar numa laje, num telhado. Tá lá que a pessoa tem que revalidar a impermeabilização dos rufos a cada tanto tempo. Por quê? Porque uma manta ou uma massa, ela degrada com o tempo. As pessoas acham que não, mas eu vou te contar uma coisa, Edmilson, que assim, é muito curioso. Você sabia que uma manta asfáltica, ela tem durabilidade de 5 a 10 anos? Então, quando você bota numa manta asfáltica, na sua cobertura, ou então na sua casa, depois você bota um contrapiso e bota um piso, daqui a 5 a 10 anos, vai ter que tirar aquilo tudo. Porque, na verdade, ela vai ressecando ali por baixo. Ela vai trincando, ela vai abrindo possibilidade de vazamento. Aí a pessoa, mas tem manta. Mas tem quanto tempo sua casa? 20 anos. A manta tem 5 a 10. Aí, quer dizer, a pessoa bota uma manta exposta ao sol, à chuva, fazendo um rufo de borda do telhado, claro que ele vai ressecar rápido. Então, existem manutenções preventivas de fachada, que é muito importante, que fachada hoje é um calcanhar de Aquiles para esse tipo de muita gente. Risco para o síndico de queda de fachada, de queda de revestimento. Para muita gente a fachada é só pintar. Não, mas mal sabe ele que é para nossa. proteger da ação mecânica. Ação mecânica, inclusive infiltração. A pessoa começa a reclamar que tem infiltração dentro do seu apartamento e acha que é uma pintura. Não é. A absorção de umidade. A absorção de umidade acontece por degradação da massa de revestimento. Ela vai ficando cada vez mais porosa, absorve água, passa para dentro. Então, assim, quando a gente para pensar em manutenção, a gente tem que pensar num plano de manutenção. Concorda comigo? Claro. Um plano de manutenção adequado, ele te poupa dinheiro. Por que ele te poupa dinheiro? Porque se você for
cadenciando e programando toda a sua manutenção ao longo de anos, você sabe exatamente o que vai fazer, pode contratar aquele serviço com antecedência, pagar mais barato, já fazer um plano de revalidação daquele serviço que está sendo feito, e ao longo do tempo você vai economizar na autovistoria. Quando chegar na época de fazer uma autovistoria, daqui a tantos anos... Você já tem um histórico todo. Você já tem todo o histórico, você já sabe o que já foi feito. E quando chegar o autohistoriador, ele vai olhar, vai falar assim, caramba, que trabalho fácil. Porque tá tudo em dia, tá tudo bom. E aí você não vai ter que fazer obras de cota extra absurdas para poder pagar uma recuperação de fachada. E afasta a responsabilidade civil, Do juridicamente síndico, falando, do condomínio, do condomínio. porque tem muito síndico também que ele quer fazer e o morador bloqueia na votação. E vice-versa. Às Com vezes certeza. o morador quer fazer e o síndico fala que não tem dinheiro. Só que a responsabilidade existe. E se acontecer alguma coisa, ele vai ser responsabilizado. Não quero que contrate a W. Foster, não. Eu quero que faça. Porque todos nós moramos em condomínio, conhecemos gente que mora em condomínio e está sujeito a esse risco, né? A gente fez uma assembleia recentemente que eu falei para a síndica assim, coloca na ata todas as unidades que recusaram fazer a revalidação do AVCB. Ah, mas... Não, você tem que colocar. Eu acho até que é o tipo de assunto que não precisaria nem de votação, só de mera comunicação e rateio. Certo. Porque é uma exigência legal. E lei Sim. é cogente, é obrigatória. Sim. A gente não tem que discutir. Mas aí Perfeito. foi óbvio que, por um princípio de educação, né, de deliberação, ela levou o assunto, mas foi recusado. Então, assim, é incompreensível. Eu falo, é raro, mas acontece sempre. É. Porque as pessoas, às vezes, por questões particulares ou de limitações, acabam impedindo você de alcançar o resultado. E às vezes, e eu falei isso em outros podcasts com outras pessoas, né, com outros temas, mas na verdade tudo converge para a mesma realidade. Eu acho que o conceito educacional, o conceito de convivência em grupo, e aí talvez um psicólogo deva acompanhar a gente para poder saber responder a respeito. Porque existem pessoas e grupos que conseguem conduzir aquela quantidade de pessoas da Assembleia a atender os desejos deles e compromete o futuro de todo mundo. É verdade. Então, assim, a gente não vai fazer essa votação. Nós não vamos aprovar essa reforma ou essa manutenção preventiva. Porque, no fundo, tem aquela reserva mental. Você vai fazer bem para essa síndica, ela vai ficar bem, só que eu quero o cargo. E aí não é isso que eu quero que aconteça. Então, todo mundo reprova, o condomínio começa a decair, aquela preventiva vira uma corretiva, fica muito mais caro, todo mundo paga o preço. Mas, na verdade, quem começou isso É uma foi briga de ego e de quem interesse, queria, né? por interesse, alcançar. Então, é realmente difícil e talvez a gente jamais consiga mudar. Mas... Deixa eu só fazer um adendo aí. Eu participei de uma assembleia uma vez, num condomínio, e eu fui lá convidado para poder explicar o risco que tinha estrutural, de algumas vigas estavam colapsando lá, estavam com uma apresentação de degradação muito agressiva já. E aí eu falei, olha, eu vou conversar com eles e vou explicar que precisamos fazer o escoramento imediato para depois entrar num período de cotação de serviço e tudo mais. Aí, eu, durante essa assembleia, quando foi começar a assembleia, foi uma assembleia gravada, filmada, com tudo que tinha direito. Rapaz, o síndico não conseguia falar. Os moradores batendo boca com o síndico tentando falar e eles não deixavam. Acabou que um morador levantou e falou assim, ó, eu declaro que essa assembleia está encerrada porque a gente não concorda com isso daqui e a gente vai embora. E todo mundo levantou e foi embora. Caramba. Aí eu virei e falei assim, eu tinha que pelo menos falar que eles estão correndo risco e que a gente tem que escorar. E agora? Com quem que eu falo isso? Porque era uma coisa de risco mesmo, que poderia desabar da noite pro dia. E se desabar, a responsabilidade é dele. E aí, ainda bem que estava filmado que ele mostrou que ele levou uma pessoa, não deram chance dessa pessoa falar. Aí ele virou para mim e falou assim, Wesley, fica tranquilo, a única coisa que eu vou fazer é, eu vou botar uma informação no quadro de aviso, falando que o engenheiro esteve aqui para conversar sobre isso, que precisamos fazer urgentemente, que eu vou fazer com uma forma de prevenção de risco. Então, faz o escoramento e depois a gente pensa nisso. Eu, assim, da mesma forma, até baseado nesse projeto de lei que a gente já conversou, Sim. que o síndico precisa ter legislação, ele também precisa ter proteção. Precisa. Porque ele tenta fazer determinadas coisas em proteção da coletividade, ele não tem amparo, não tem a quem recorrer, não tem nenhuma instituição que dê voz a ele, assim como outros profissionais da área que prestam serviços para condomínios também. Então, é difícil demais. Eu acho que até é uma norma da sua carreira, né? Da sua área.
se você enxergar algo que contenha risco de Obrigação de vida, informar. eu tenho obrigação de informar, Tem. senão eu posso ser arrolado como partícipe, né? Ó, teve um engenheiro cúmplice. aqui e não falou nada. É. Não, a gente é obrigado a informar e, se possível, depois notifica a pessoa através do próprio orçamento que você vai dar. Você bota uma observação falando do risco que aquilo ali ocorre ali, só para estar ali. Não é porque que você quer empurrar um serviço. Sim, é porque sim. você precisa botar um parágrafo explicativo do risco que dali pode promover. Eu tenho certeza que uma coisa que os moradores na Assembleia pensam é que o síndico quer isso só para ganhar um dinheiro, por causa disso, daquilo. Eu não vou dizer para você, e isso é uma coisa polêmica, eu não quero criar polêmica aqui, já criando. Acontece também, né? Que não deixa de acontecer. Mas ao longo dos 13 anos, era uma prática muito mais recorrente no passado do que agora. Vem a entrada de síndicos profissionais e a profissionalização do síndico ao longo dos anos, o entendimento da carreira dele, da importância daquilo ali, seja um síndico orgânico ou seja um síndico profissional, tem diminuído e muito a necessidade de qualquer tipo de negociata por fora, de propina, de qualquer... Não existe mais. A W Foster nunca participou. A gente já sempre deixou bem claro que a gente não promove esse tipo de coisa. Se for, entra em contato com outra empresa. A W Foster não quer isso. Mas, assim, eu não vejo nem mais acontecer isso. Isso é muito legal para o mercado e para os moradores. E a gente está buscando isso, a gente vai alcançar, eu tenho certeza absoluta. E até com base... Porque, assim, a gente cuida de um bem que cada um pagou lá seus 300, 400 mil, 250, se for mais popular. E a proporção disso, ao longo de tanto tempo, representa talvez o maior bem que essa pessoa talvez tenha ao longo de toda a sua vida e toda a sua história. Perfeito. Então, olha o nível de tratamento que a gente precisa dar a esse tipo de coisa. Sim, claro. E, infelizmente, a gente lida com alguns gigantes que a gente precisa derrubar. Por exemplo, eu recebi uma convenção e eu li na convenção a seguinte frase: a estrutura de fachada precisa ser recomposta anualmente. Aí eu me perguntei assim, eu não sou engenheiro, mas a gente convive, né, com vários engenheiros, né, e a gente vai aprendendo um pouco também. O que significa recomposta anualmente? Primeiro, que a gente fez uma AGI que não mencionou o custo disso. Como o rateio anual é mensal e previsto por ano, obviamente que legalmente eu preciso chegar lá e falar, olha, essa manutenção anual custa 100 mil, eu preciso colocar aqui 8 mil por mês, 10 mil por mês, e não foi colocado. Então, o critério que eu enxergo é uma omissão voluntária ou uma escrita voluntária num documento que é normativo, que vai determinar a regra, vai proteger alguém e vai ferrar com outro. Então, se eu não tenho verba disponível, informação clara e evidente, eu não cumpro, eu não tenho mais garantia. E eu só não tenho a garantia de todas as fachadas. Então, assim, como é que eu faço? Para fazer uma fachada de um determinado bloco, e lá um condomínio grande deve ter 20, 25 blocos, 400 mil cada um. Como é que eu junto esse dinheiro? 300 mil cada um. Então, assim, fala um pouco sobre isso. É a recomposição. Que recomposição seria essa? E aí, essa construtora específica mencionava um ano, uma outra a cada 3 anos e uma outra a cada 6. Só para finalizar, como exemplo, eu tenho um cliente onde a gente perguntou numa reunião de negociação com a construtora quanto custa, na visão de vocês, a gente recompor a fachada desses 4 blocos. Essa reunião aconteceu há 4 anos atrás. Ele mencionou 700 mil. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Ele falou assim, a cada 3 anos. Aí eu fiz a conta, dava 15 mil por mês só para isso. Fora castelo, fora os outros planos. E eu perguntei, por que vocês não mencionaram na entrega do empreendimento e já colocaram lá na previsão? Porque a cota ia subir e cota subindo a gente não vende, é óbvio. Então, assim, olha o nível de assunto e de coisas que a gente, síndico sério, empresa séria, advogado sério, engenheiro sério, vai tentar se expor. Assim, vamos pensar junto? No mercado canibal, a gente vai ajudar a construtora, meu amigo, porque eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Mas no mercado lógico e ideológico de quem tem caráter, nós vamos ajudar as pessoas a combater essa mácula. Eu fiz aqui quase que uma pregação, mas é para as pessoas entenderem que tem gente boa, não, que pelo tem contrário. gente que pensa neles, que tem gente que está tentando ajudar a mudar O que isso. acontece? Quando você pensa que uma empresa tem a coragem ou a cara de pau de dizer que tem que ser recomposto a cada ano, você está colocando 2 situações em xeque. A primeira, a qualidade do serviço que foi feito por ela.
Porque se for de qualidade, não é para ser feito a cada 1 ano. Então, ela já está indicando que ela não fez o serviço de qualidade e que ela precisa ser recuperada a cada 1 ano, porque senão vai piorar. Então, ela economizou na construção e está mandando você se virar. Dura menos que uma sanduicheira, né? Não... É verdade. Então, assim, se você parar para pensar que 1 ano é um prazo que, de repente, vale a pena você observar a fachada para saber se apresenta indícios. Agora, existe norma técnica, existe algumas NRs, algumas NBRs, algumas ABNTs que determinam que o tempo de recuperação de uma fachada é entre 3 e 5 anos, dependendo do tipo de revestimento que é aplicado sobre ela. Granito, revestimento cerâmico tipo pastilha, revestimento de tipo textura ou pintura lisa. Quanto mais mecânica é aquela proteção, mais vai ser protegida a fachada. Mas também mais risco ela oferece. Um granito protege mais? Ok. Mas ele também é mais pesado, o risco de descolamento dele é maior. E aí por aí vai. Então, assim, não existe um prazo fixo, mas existe um período fixo para isso. De 3 a 5 anos você precisa fazer isso. Eu, como engenheiro, recomendo que a cada 3 anos você faça uma inspeção de percussão na fachada. Avaliar, descer a pessoa de cadeirinha ou de balancinho, ou seja, de que for, uma forma segura, competente, fazendo avaliação se a fachada precisa de reparos. 1 ano não é nem o tempo que, às vezes, dependendo do condomínio, é o tempo que a pessoa consegue fazer isso num condomínio inteiro. 4 blocos enormes, se for uma pessoa só fazendo isso, ele vai passar o ano inteiro fazendo isso. Quer dizer, quando chegar o último dia do ano, ele volta no primeiro. Esse é um outro assunto, né? Uma pessoa só que o zelador não pode ser. Não. Mas a gente entra nisso daqui a pouco. Mas, a princípio, o que eu recomendo primeiro, que eu achei um absurdo esse prazo de 1 ano. Não existe isso. Segundo, que se for 1 ano, é porque foi mal executado, porque nenhuma norma técnica de emboço, cerâmica, assentamento de revestimento, granito, preconiza que 1 ano já é um período hábil a ser uma revalidação daquilo dali. E a terceira, sempre que você for contratar uma empresa para você poder fazer uma revalidação desse serviço, por exemplo, uma substituição de pastilha, pintura, textura, granito, é uma dica que eu dou agora como empreiteira, tá? Como empresa de engenharia civil. Contrate para dar garantia do serviço como um todo. Mesmo que seja um teste de percussão que seja feito ali, fala para ele só, tá, ok, tá feito, tem um teste de percussão, tá indicado que você precisa trocar, mas eu quero que o seu serviço englobe toda a garantia desta fachada pelo período. Só para facilitar para o nosso ouvinte, para quem vai assistir, teste de percussão, em prática, assim, o que você vai fazer naquele trecho ali? Vai tentar arrancar. Você pode me prestar o seu celular que eu vou mostrar? Beleza, então. Vamos lá. Digamos que daqui seja um prédio, certo? É o seu edifício, e aqui é uma fachada do seu edifício. Quando existe um teste de percussão, quer dizer que a gente vai avaliar e diagnosticar como está o estado de toda essa fachada, todo esse pano de revestimento que tem aqui. Então, desce uma pessoa com todo o critério de segurança, em cada ponto, normalmente na WFO a gente faz a cada metro da sua fachada, descendo com um martelinho, e ele vai batendo na sua fachada para procurar pontos ocos. Quando a gente identifica que é um ponto oco, existem 2 modelos de contrato. O primeiro, a gente demarca aquilo dali. É até uma coisa interessante, que outro dia eu vi um cara demarcando numa fachada de granito com color jet. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero saber como que ele vai fazer isso depois. Mas a gente demarca uma fita de demarcação autoadesiva que fique ali por algum tempo. Quando é um revestimento de pintura, a gente faz uma marcação com color jet identificando qual a extensão daquele ponto de risco. Quando faz isso naquela fachada toda e no prédio todo, em todas as fachadas do edifício, automaticamente você sabe qual é a quantidade de metro quadrado que você precisa realizar de reparo. Dessa forma, você não vai precisar comparar orçamentos absurdos. Porque imagina que você é uma empresa de engenharia. Aí você olha essa fachada aqui. Você sabe quanto está caindo se você só olhar a distância? Você vai fazer tudo, né? Você faz pontualmente. E aí, para você fazer isso, você precisa de um teste de percussão. Porque aí você não vai comparar laranja com banana. Você vai saber, são 200 metros quadrados de revestimento para remover. Todas as empresas vão fazer um orçamento com 200 metros quadrados. Agora, imagina que se você não sabe, eu vou botar que são 300 metros quadrados. Tem que restringir a área de ação. Exatamente. Da recomposição da Só fachada. que a dica vem daí. Quando você pedir os 200 metros quadrados que está no teste de percussão, peça para, além disso, ele garantir a fachada como um todo. Por quê? Hoje ele faz aqueles pontos ali.
Tá ok. Aí da manhã, você tá pagando ele ainda e aparece um outro ponto soltando. Aí você vai brigar com ele, ó. Aquele ponto ali, mas não fiz. Ah, você fez? Não, não fiz. Eu fiz do lado dali, ó. A 1 metro dali. E como é que vai ser essa briga? Se você acabou de fazer um serviço e ele fala que a garantia dele tá aplicada a 1 metro do lado e não é aquele metro ali, que aquele metro ali ele não fez. Então, isso é muito complicado. Então, sempre contrate o serviço de execução do serviço que foi contemplado, mas a garantia do edifício como um todo. Excelente. Assim, isso facilita muito para o nosso pessoal conseguir entender como funciona. Sim. E a gente falou de zelador, né? De manutenção. Rapaz, essa é uma confusão jurídica que nem todo mundo quer ter jurídico também, então a gente acaba ouvindo muita coisa. Que a galera faz o seguinte, olha, meu zelador está aqui, ele vai fazer isso tudo. E aí eu vou trazer lá de trás, talvez uns 5 podcasts para responder tanta coisa. Mas você pega o plano de manutenção, para quem tem. Quem executa? Zelador no CBO não pode fazer obra. Não pode. Pequenos reparos e consertos. Mas para fazer, por exemplo, essa análise que a gente fez de fachada, eu tenho um cliente que, quando ele entrou para a gente, ele tinha um zelador fazendo a reposição de todas as varandas. Caramba. Pintura e ali descascando, né, umidade, recompondo todas as varandas. E eu disse a eles que essa era uma obra fixa e de grande extensão e que ele não tinha essa competência. Então, mas observe que, para o zelador fazer a manutenção e executar esse plano de manutenção, é inevitável, ele não consegue fazer sozinho. Perfeito. E nem pode. Perfeito. Então, obrigatoriamente, eu já vejo convenções nisso, e eu até concordo, condomínios deveriam ter uma empresa de engenharia para dar auxílio na manutenção e no plano, não? Tanto no plano, que eu acho que o plano feito por uma empresa de engenharia junto com um síndico, ele consegue concatenar os custos ao longo do prazo com a arrecadação do condomínio. Então não adianta só a empresa de engenharia pegar e fazer um plano de manutenção. Eu costumo dizer que a W Forte Engenharia tem uma diferença quando faz um laudo de auto-vistoria predial, aquele que faz a cada 5 anos, que antes da gente fechar o nosso laudo e apresentar, nós sentamos com o síndico e conversamos com ele para falar o seguinte, olha, esse aqui é o seu mapa de risco. Esses aqui são emergenciais, esses aqui são intermediários, esses aqui são mais lentos. Mas, desse mapa de risco, esse serviço custa em média tanto, esse média tanto, esse média tanto, esse média tanto. Como que você consegue fazer isso com o seu caixa? Aí ele vai falar, olha, eu não consigo fazer isso dentro desse prazo aqui. Então não adianta a gente montar um relatório de auto-vistoria que ele seja inadequado ou inexequível para o síndico, para o condomínio, para a realidade dele. E essa é a maior diferencial que nós apresentamos hoje como auto-vistoria. E como um plano de manutenção é a mesma coisa. Eu acho que um plano de manutenção ele tem que ser exequível. Não adianta falar que vai recompor a fachada a cada ano, se na verdade não tem condição de recompor a fachada a cada ano. Ah, não, tudo bem, a gente vai gastar 15 mil por mês para poder recompor a fachada todos os anos para o resto da vida. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, senão o condomínio passa a ser 21 mil reais por mês. Então, a execução disso bem feita, um plano de manutenção feito por uma empresa de engenharia em parceria com o síndico, assim, alinhados para um bom andamento e uma boa execução daquilo dali, faz com que economize ao longo do ano. E a utilização do zelador para isso, além de ser um risco para ele, é um risco para os moradores. Porque não adianta nada você fazer um serviço que ele parece bem feito, mas não tem adequação às normas técnicas. Então, hoje, você fala assim, ó, vou te falar uma coisa que acontece com muita frequência, tá? Recuperação de varanda. A pessoa olha a varanda, tá com uma ferragem aparecendo, a armação já apareceu, porque o concreto caiu. Aí ele chama o zelador fala assim, isso é bobagem, vou cobrir. Taca a massa, embossa, pinta, não recuperou estruturalmente aquilo dali. Não adiantou nada, ele só maquiou. Tá. Não, ele faz um ótimo trabalho, vai ficar ali 3 anos. 3 anos sem estrutura. Então, na verdade, quando é contratado uma empresa para fazer isso, ela tem que fazer uma avaliação para saber qual risco aquilo ali oferece. E uma empresa de engenharia é capaz de fazer isso. Não toda, mas uma boa empresa de engenharia é capaz de avaliar. Porque eu já vi empresa de engenharia fazer a mesma coisa. Tacar o embolso e falar assim, não, tá feito, porque economiza. E aí tá a hora de você escolher uma boa empresa para fazer o serviço. Não é só escolher uma empresa para fazer o manual. É escolher uma empresa que seja competente e que tenha expertise e responsabilidade para fazer isso bem feito. Esse assunto é tão sério que já existem construtoras, depois de entregar o empreendimento, fazendo vistorias posteriores. A gente recebeu até de um cliente lá de Minas Gerais.
a construtora está aqui querendo entrar e fazer um booking de fotos do condomínio. Eu falei, um booking de fotos porque eles vão casar com o condomínio? Não. Não, eles querem. Eu falei, olha, eu não deixaria entrar, mas pô, eu acho que eles vão produzir alguma prova contra o condomínio. Principalmente se você não fez as manutenções que ele disse que eram imprescindíveis de fazer, Perfeito. porque ele sabe, talvez, o tipo de mácula que existe aí. Ela não permitiu entrar. Mas em outros lugares aqui do Rio de Janeiro, produziram uma prova, por exemplo, contra alguns condomínios, você até está orçando para um deles, com relação ao castelo. O castelo d'água não recebeu as manutenções tais e tais, ele não tem, né, Acontece com seguido as muita normas tais frequência e tais, e castelo chegou d'água. um laudo lá já como notificação contra o condomínio. E aí aquilo prova, se aquilo não for combatido, contra-notificado, aquilo prova muita coisa. Se ele não tem comportamento gerencial, o castelo não fez para mais nada. E aí eles vão reduzindo a possibilidade de sofrer alguma sanção, de alguma ação de vício constitutivo no futuro. É uma estratégia interessantíssima. E se o condomínio não se protege com relação a isso, ele vai realmente perder muitos direitos. Vou te dar um exemplo de novo. Eu gosto de dar exemplos porque eu acho que torna isso mais dinâmico a nossa conversa também, né? Então, assim, eu visitei um condomínio que ele estava com problema no castelo d'água. E esse castelo d'água, ele estava completamente corroído em volta. Inclusive as fixações, os parafusos, as barras de fixação dele no chão estavam corroídas com um imenso risco. Mas não era um risco iminente de vai cair amanhã. Era só um risco e que ele tinha que ser estancado para poder não piorar, ao ponto de ter que, de repente, substituir aquele castelo. E aí, identificando aquele castelo, eu vi que ele foi inserido numa área, numa região, onde era uma mata, praticamente, toda coberta de vegetação, e tinha um escoamento de água que passava por ele. Então, toda vez que chovia, descia a água desse escoamento, passava, molhava toda aquela estrutura de aço, e a vegetação fazia sombra. E ele ficava ali, ó, sendo corroído e sendo exposto à umidade ao longo do tempo. Aí eu cheguei e falei assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para a construtora que ela inseriu esse castelo d'água num ponto inadequado e que a manutenção não pode ser feita no mesmo período que ela previu nem no manual deles. Porque se for fazer previsão disso a cada 3 anos, 5 anos, a cada 5 anos vocês vão ter perdido o castelo. Ah, mas a gente não pode fazer a obra? Não, não, não. Antes de fazer a obra, cria-se um relatório mostrando um laudo técnico, mostrando aquilo dali, para mostrar que vocês estão fazendo essa manutenção antes. Depois fotografa-se e faz o contrato de manutenção emergencial. E aí depois vai recorrer na justiça, que olha, a forma que vocês fizeram, a forma que foi inserida aqui é inadequada. Quando as pessoas acham que eu estou falando aqui de relatório, laudo, acho que a gente só faz a parte de inspeção. Não, a gente faz a obra. O nosso foco é fazer a obra. Mas quando eu me deparo com uma situação como essa, para mim, muito mais importante é dar segurança para o condomínio, indicando a ausência de uma obra, que seria uma coisa de muito mais lucro, para fazer um laudo técnico para poder se proteger, do que propriamente dito a obra. Isso envolve muita coisa, né? O seguro, isso envolve a vida, né? A vida de alguma forma. E isso é muita esperteza da construtora fazer isso, porque ela vai criando pegadinhas para o síndico que ele não tem um apoio de engenheiro. Mecanismo de defesa. E ela vai entrando ali bonitinho, sabe? Eu acho que de 100 condomínios que eles entregam, 20% tem advogado, uma empresa administradora que não é um office boy de luxo, que só paga a conta e emite boleto, Uma pena, né? participando e orientando, e um síndico presente É uma pena. que, de fato, tem a competência para observar isso e combater isso. Porque ainda tem essa. Síndico indicado por construtora ou que não queira ter problema com construtora, ele não vai, de fato, criá-la. Porque ele vai passar 2, 4, 6 anos ali, o condomínio ainda está novo. Mas o condomínio com 15 anos... diante das omissões de todos os seus antecessores, ele vai pagar o preço, é inevitável. Plano de manutenção, nesse caso, é imprescindível. A estrutura vai falar. Falou, assim, a frase mais bonita disso é essa. A estrutura fala. Se você não fizer a manutenção preventiva da forma correta, com um laudo, com toda a expertise necessária para fazer aquilo ali durar da forma que está no manual, a estrutura vai acusar. E aí não vai adiantar depois você bater boca na justiça, você ir atrás da construtora, você discutir, porque você não vai ter razão. É silencioso e irreversível muitas vezes, né? E quando a gente abre o olho, é milionário. É milionário para corrigir. E a gente até tem uma área do condomínio que é muito específica e que dá muito problema. Problema porque o vendedor diz uma coisa, a construtora diz outra, e os moradores querem que agora a gente dê a resposta, que é a área de Garden. Eu achei que você fosse falar telhado, mas fala do Garden. Vamos falar do Garden primeiro. Se der tempo, a gente fala do telhado. Garden, você vai lá
acho que é um encantamento, né? Óbvio, assim, a gente também não quer ser cavaleiro do apocalipse, só falar coisa ruim. Não, pelo contrário. É uma conquista, é um sucesso comprar seu empreendimento, faz bem para a família, bem para quem está conquistando, e é possível fazer um bom trabalho, desde que você escolha as pessoas certas para morar naquele lugar. Perfeito. Só que tem gente que escolhe o Garden achando que pode cimentar aonde tem a área gramada, achando que pode fechar aonde tem a grade, e achando que pode colar e parafusar um telhado ali na estrutura para ele poder ter a sua sombra. Ajuda a gente aí a entender o que, né, você talvez não possa cravar o que pode ou não fazer, porque isso depende de cada projeto, de cada regra. Sim. Mas a alvenaria estrutural... Tem uma explicação para isso. Eu vou começar a explicação de novo por um exemplo. Essa semana eu estive num condomínio em Belford Roxo, e esse condomínio falou assim, nós queríamos cimentar toda a parte de gramado que faz o intertravado da calçada. Quer dizer, vamos tentar ilustrar isso melhor. Existe o prédio, o condomínio, né, os apartamentos, o edifício todo. Em frente tinha pedras intercaladas com grama. E eles queriam acabar aquela grama, porque dava uma manutenção muito grande. Tinha um profissional que ficava 30 dias no mês para conseguir cortar toda a grama daquilo dali. E quando acabava o 30º dia, ele continuava cortando, porque era cíclico. E eles queriam acabar aquilo dali para esgotar aquela manutenção deles ali e usar a mão de obra para outras coisas que eram importantes. Eu falei assim, infelizmente eu não posso te falar se você pode ou não fazer. E é a mesma coisa do Garden, eu vou explicar agora o motivo pro pessoal de casa. Quando você constrói um prédio, você faz um projeto arquitetônico, um projeto de execução, e você leva isso para a prefeitura e aprova. Quando você leva para os órgãos competentes aprovarem, eles determinam se a área permeável, o que é área permeável? É a área de solo que quando cai a chuva, ela absorve aquela água para o solo. Se ela está adequada. E cada tamanho de construção, cada tamanho de terreno, exige um percentual que exige uma necessidade de metros quadrados adequado de área permeável. Seja de grama, seja de terra, seja de barro, seja do que for. Seja de pedriscozinho, de pedrinha, que a água passa e ela absorve para o solo, não importa. Tem que ser permeável. Quando o empreendimento, agora linkando ao seu caso, quando o empreendimento contemplou que aquela área ali do Garden, ela faz parte da área permeável do projeto, você não vai poder mudar. Porque ela é parte integrante de um todo permeável daquela execução do projeto. Por que não fala isso na hora de vender? Né? Mas aí que tá. Má fé. Eu podia falar má fé? Acho que eu vou falar assim mesmo, má fé. Por que não tá dizendo de quem, né? Não, boa. Má fé de quem? Não me comprometa. Não tá individualizando a conduta, tá dizendo de forma geral. Perfeito, ainda bem que você tá aqui para me ajudar nisso. Mas vamos lá. Como é que você pode resolver isso? Na verdade, você vai ter que chamar um arquiteto, não é um engenheiro. Um arquiteto, para ele pegar o projeto de construção do imóvel, calcular ou observar a área permeável, verificar se a área permeável que existe e foi aprovada, se ela contempla todos os gardens ou se é só a área permeável do condomínio, da área comum do condomínio. Se a área permeável, a área de absorção de água, for só a área comum do condomínio, cada garden pode fazer o que quiser do seu, com exceção que não faça nenhum tipo de demolição estrutural, nem nenhum tipo de intervenção que mexa na estrutura do condomínio. Isso não pode. Agora, tirando isso, ele pode cimentar. Nesse caso, após uma avaliação de um arquiteto. Espero que o pessoal de casa tenha entendido. Você entendeu? Não, eu entendi perfeitamente. Se você entendeu, o pessoal de casa também vai. Eu já vi uma vez o cara mostrar assim, eu posso botar minha churrasqueira. Cara, e tinha na foto promocional de venda uma churrasqueira de alvenaria grudada. Eu fiquei imaginando. Imagina o cara lá no 2º, 3º andar construindo uma churrasqueira de alvenaria na varandinha ou ele no garden embaixo, colando aquilo na parede, alta temperatura. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô acreditando. É prova de vício. Né? Ele foi lesado no ato da compra. E outra, existem condições expostas que o cara, caso ela seja retirada, ele não tivesse o desejo mais de comprar. Então, isso é algo que, né, a gente... Ilustrativamente funciona, né? No papel tudo funciona, né? O papel aceita tudo. A gente tem que botar uma cobertura aqui. Eu falei, beleza, vai explicar para eles que a cobertura tem que ser igual para conservar visualmente, né, a fachada, que tem uma regra disso também. Vai explicar para as pessoas que você não pode furar a estrutura, porque... Né, mas você quer ver, eu tenho uma forma de você explicar a partir de hoje, o pessoal da fachada,
que a padronização da fachada é uma obrigação. Eu vou te dar uma sugestão para você usar isso. Fala para as pessoas assim, ó, imagina se a gente determinar que não é uma obrigação a padronização da fachada de um imóvel. E aí, lá na cobertura, a gente não faz a recuperação das paredes da cobertura daquele imóvel, porque a cobertura pode fazer o que ele quiser. Imagina se teu prédio tá bonitinho, ele tá impecável, de pastilha, perfeita, branquinha, bonitinha. Você dá liberdade pro rapaz da cobertura fazer o que quiser. E aí ele pinta de rosa-choque com detalhes de bolinha verde. Já parou pensar na bagunça, no ridículo que vai ficar seu imóvel? Então, quando você fala em padronização de fachada, é para isso. Evitar e poupar transtornos de gosto duvidoso de qualquer um. E para padronizar como um padrão único, que vai ser aprovado, que todos vão seguir aquilo dali. Senão eu faço pinto de rosa-choque com bolinha verde, outro pinta de amarelo com quadradinhos lilás e acabou. A única cor que eu gostaria seria o preto e vermelho. Não, duvido, rapaz. Estamos contra isso. Eu tenho certeza que um dia você ainda vai mudar de time. Rapaz. Não, impossível. Eu mudo de condomínio, talvez de ramo, mas acho que isso aí já era. Mas olha, você quer ver uma coisa interessante? Você falou dessas possibilidades de variação, disso tudo. Às vezes não é culpa só do condomínio, da administradora, nada, do síndico, não é nada disso. Eu fui no imóvel para fazer uma avaliação que tinha uma infiltração, isso em Padre Miguel. Para você ver como tem do Rio de Janeiro inteiro. Uhum. Em Padre Miguel, e aí era um imóvel que era um imóvel convencional, antigo, um modelo IAPI antigo e tal. E aí falaram assim, ó, tá tendo uma infiltração no meu quarto. E eu não consigo achar essa infiltração em hipótese alguma. E aí eu falei assim, tá bom, vamos tentar entender o que é isso. E aí eu fui, fiz uma avaliação, fizemos uma inspeção, passamos um scanner, passamos um leitor de umidade daquela região. Realmente tinha umidade naquela região, pedimos um projeto hidráulico, não tinha. E aí foi a hora que eu falei assim, olha, é um quarto, aqui em cima não tem nada de hidráulica, não tem como passar nada de hidráulica. O que eu vou fazer é solicitar o vizinho morador de cima para que a gente entre no apartamento e tente entender o que está acontecendo. E foi quando nós entramos no apartamento de cima e aí eu descobri que a direção do vazamento era na direção da cama do morador de cima. E aí, quando eu olhei a cama tinha uma formatação esquisita, porque a cama, ela era uma cama revestida de cerâmica por fora. E eu falei assim, caramba, nem combina com o quarto. E eu falei assim, pena que a gente não pode arrastar essa cama. Ele não pode. Eu falei assim, pô, eu tinha que passar pelo menos um scanner aqui. Eu acho que eu vou tirar o colchão para poder, pelo menos passar um scanner no fundo para poder tentar entender o que está acontecendo de entrada de umidade. Ele, não, mas aí minha esposa vai brigar. Eu falei assim, não tô entendendo. Se a esposa vai brigar, a gente vai arrumar direitinho sua cama depois, pode ficar tranquilo. Aí ele, não. Aí ele abriu o jogo, ele falou assim, cara, eu vou te explicar pra você. Aí ele foi, tirou o colchão, ele fez uma banheira, uma piscina, no meio do quarto dele. Tô acreditando. No meio do quarto dele, de cerâmica. Ele construiu uma estrutura de concreto no meio de uma laje para fazer uma banheira no meio do quarto dele. Quando ele queria, ele tirava o colchão, ele entrava. Meu Deus, cara. Claro que tava dando infiltração embaixo e tava colapsando. Uma hora ia derrubar aquilo dali. Fora a impressão de peso, né? Na época, a impressão de peso tava ali. Ó, ali tinha 1 tonelada de carga numa laje que foi construída para ter um quarto ali, uma cama. Tinha 1 tonelada só de água, além da estrutura que foi construída. Aí a gente volta em outro tema. A vistoria que o síndico precisa fazer tem um percentual de unidades mínimo? Sei lá, já ouvi falar sobre 75%, pelo menos, nas autovistorias. Ele tem que visitar... Ele tem que fiscalizar. A gente removendo parede. Essa aí é nova, essa eu nunca tinha ouvido. Fazer uma piscina no quarto. No quarto, é isso. Já vi fazendo na varanda também, tá? Já vi gente pegar e fazendo, inclusive, botando plástico na varanda e enchendo de água pro filho ficar brincando. Montando piscina de plástico, aquelas piscinas de ferragem, plástico, no meio da varanda, botando 2 toneladas de água no meio da varanda ali, ó. Então, assim, eu já vi de tudo. Graças a Deus, essa profissão é muito divertida. Porque a gente vê umas coisas que a gente não acredita e depois né? E a gente pode contar ao longo do tempo. Na hora eu até olhei pra cima pra ver se tinha algum espelho do teto. Falei assim, rapaz, não sei o que esse cara faz. Mas não era o caso. Então, assim, se existe um percentual, eu vou te falar que isso normalmente ele é progressivo. Por quê? Ao longo do tempo, você vai tendo mais riscos e mais... Então, se é um empreendimento novo, 25% já é o suficiente. Vai aumentando esse prazo, 5 anos, aí
Passou a segunda auto-vistoria, faz 30, 40, depois... Então, porque ao longo do tempo vão se construindo e vendendo e trocando os imóveis, e isso aí vai tendo uma necessidade maior de vistorias e anomalias e patologias que podem ser causadas ao longo do tempo. Então, eu não faço na primeira vistoria de um edifício novo o padrão de 25. Mas se for um edifício já com 20, 30 anos de vida, 40 anos de vida, a gente já entra ali. Mas a gente sempre tem um macete também. A gente pede para os moradores colocar no grupo se eles já observaram algum tipo de trinca, fissura, rachadura, se eles identificam algum tipo de problema estrutural ou na alvenaria, alguma coisa do próprio imóvel, que isso, além dos que você vai visitar, os outros também você tem um feedback ali deles ali para a gente poder avaliar. Legal. A gente já está caminhando para o final, mas a gente tem um último tema, que é telhado. Cara, quando eu faço assembleias inaugurais, assim, a primeira AGO, depois da AGI, conhecendo as pessoas, eu faço a brincadeira, que é perguntar quem mora no último andar. Aí o pessoal levanta a mão, eu faço, você fique depois da assembleia para nós fazermos uma corrente de oração por você. Porque é quem sente primeiro, né, o impacto, se tem alguma coisa errada ou não quando chove. E, na sua experiência, por que isso acontece tanto, cara? Por que ainda tem gente que constrói, por exemplo, uma laje que não tem uma outra proteção, uma telha? E por que quando tem telha é tão ruim? Porque, quer dizer, ou então, assim, não tem... constrói com telha, quando constrói com telha ainda é ruim. Então... E outra, às vezes não tem aqui um espaço, né, de locomoção para o zelador, para alguém fazer a manutenção, desentupir lá o ralo abacaxi, se é que é abacaxi. Assim, coisas que são tão... Eu subi numa laje para comprar uma perícia uma vez. A prumada, não sei se o nome é esse, de saída da água pluvial, era um canozinho pequenininho, de uma laje gigantesca. Mau dimensionamento, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei, cara, isso foi feito para dar errado, é feito para a gente sofrer, é feito para o morador sofrer e para custar mais caro. Se não tiver rolo abacaxi, a cobertura já é um abacaxi, vamos dizer assim, né? Mas vamos pensar de uma forma mais... Se eu tivesse que fazer um podcast com você, e eu espero que seja convidado mais vezes, só de telhado, eu poderia passar 1 hora falando com você de telhado. Mas eu vou tentar resumir isso em alguns minutos só de conversa. Imagina que o nível pluviométrico das chuvas no Brasil, ele era X, há 50 anos atrás. E esse nível, ao longo da história, foi aumentando. Então, se chove mais hoje e volumes maiores do que antigamente. As calhas de prédios antigos, elas não foram dimensionadas para essa vazão. Então, nem as tubulações, nem as dimensões das calhas. Então, o transbordamento ou infiltrações em prédios antigos, e agora eu estou fugindo do empreendimento novo, Minha Casa Minha Vida ou outros, eles acontecem muitas vezes por causa da falta de adequação aos novos níveis pluviométricos do Rio de Janeiro. Ponto. Legal? Show. Vamos para a segunda parte. Todo empreendimento imobiliário, ele tem 2 formas de ser construído o telhado. Ou ele entra na alvenaria da platibanda, que é a mureta que contorna, ou ele fica afastado. Quando ele fica afastado, você tem que fazer um roof. Quando ele entra na alvenaria, você também tem que fazer um roof, mas um outro modelo de roof, que a gente vai entrar em detalhes agora aqui, que eu não estou dando aula de engenharia. Mas, de qualquer forma, ele tem que chegar ali no telhado, ali, tem que chegar na mureta. Quando você não chega até encostar na mureta, chuvas de muito vento, chuvas atípicas, elas tendem ao longo do chuva e vento, ela vai empurrando a água até ela passar por aquele canto, ela cai ali e ela vai infiltrar embaixo. Quando ela encosta e ela entra, muitas das vezes o rufo, o modelo de rufo executado, às vezes foi só de massa. Só fizeram uma massa ali e ela vai trincando ao longo da dilatação térmica e ela penetra a água que vai passar para a laje do mesmo jeito. Então, assim, quando tudo está certo, ainda tem um último problema. Esses empreendimentos novos, que inclusive eu já conversei com alguns engenheiros que fazem, e eu pergunto por que eles não mudam? Porque só dá problema é a calha. São calhas aéreas de metal. Calhas aéreas de metal, elas tendem, ao longo do tempo, elas sofrem dilatação térmica e variação, e a fixação delas e o selamento entre as chapas dela, que ela não é única, elas são vários pedaços de calhas conectados e selados e arrebitados, elas vão perdendo resistência e a água começa a passar por ali. Então, ele é um telhado feito para dar errado.
No entanto, é um telhado economicamente vantajoso para a construtora. Já conseguiu identificar agora qual é o problema? Já. Economia. Para eles é ótimo. Para a gente é uma praga, porque até quando a gente é contratado, e eu vou te dizer isso agora, 80% dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida que a gente recebe ligação é para falar de telhado. É impressionante, é muita coisa. Eu vou falar melhor. 75 é telhado, 15 é fachada, e os outros 10 são revestimentos cerâmicos que estão soltando e estourando dentro do empreendimento. E assim, é assombroso a quantidade. Por mês a gente recebe 4, 5 ligações de fazer avaliação, fazer vistoria, fazer parecer técnico, fazer laudo, fazer obra em telhados de E empreendimentos. a gente está num período difícil, né? Início de ano, e isso é o que mais acontece. Rapaz, e o pessoal Teve sofre. essa semana, né? O pessoal sofre. Porque quando dana de vazar água, a deterioração é alta, o vazamento não para e a gente precisa fazer uma obra que é uma obra significativa. Não adianta querer contratar por preço, tem que ser de qualidade. Não é uma obra que às vezes só a execução dela é por si só o ponto final da infiltração. E que não asseguram para o resto da vida Não também. asseguram pro resto tem da que ter a vida. manutenção. E outra coisa, às vezes eu tenho um amigo que fala que é tentativa e acerto, mas eu falo tentativa e erro, que é o padrão. É tentativa e erro. É você fazer uma parte, vazou, parou, ok. Ah, faz mais um pouquinho, parou, beleza. Você vai fazendo acréscimos de camadas de proteção até parar. Não quer dizer que na primeira execução vai extinguir, mas a gente dá orçamento para extinguir. No momento que o engenheiro, o síndico assina lá, falando, ó, vocês estão contratados, a minha responsabilidade é extinguir aquele vazamento. Então eu tenho que dar um preço, sabendo que eu vou ter que fazer vários tipos de proteção e várias intervenções até selar. Então é um orçamento muito complexo, é uma reforma muito difícil e normalmente é feita porque a construtora quer fazer da forma mais na gambiarra ou da forma mais econômica possível. E esse é um dilema, assim, que todo mundo tem, né? Vocês, para executar, a responsabilidade de dizer que fez e resolveu, mas isso pode facilmente desmoronar também, porque podem haver outras surpresas. Para o síndico que tem que contratar e é caro, tem que aprovar, para a administradora que tem que dar ali, para quem faz, né, uma solução no fluxo de caixa para resolver, e para o morador que está sofrendo na pele essa emoção. Principalmente porque ele acha que o condomínio é o responsável. E aí eu digo para eles, olha, o condomínio não construiu. O condomínio é você somado à fração de todos os outros. Não esqueçam disso. Você hoje sofre isso, amanhã pode ser um amigo, um colega, e a gente tem que resolver com quem de fato já tive precisa. Já tive empreendimento que eu fui que eles falaram assim, ó, o vazamento é no telhado. Eu chegar, olhar por baixo do telhado, sentar debaixo do telhado durante a chuva e falar assim, não é do telhado. Aí eu falei, da onde que é? Eu falei assim, é da fachada. Mas está vazando aqui pela minha laje, na intervenção da minha laje com minha parede. Como é que não é do telhado? Só pode estar vindo do telhado. Eu falei assim, não é, eu vou explicar por quê. Tá vendo esse revestimento que você tem na fachada? Ele é de isopor. Mas como assim de isopor? É um aplique de isopor que foi feito uma argamassa de monocapa por cima. É, mas é de isopor. E aí eu falo assim, ó, você quer ver? Vem aqui e aperta comigo. A pessoa aperta e é macio. Eu falo assim, ó, você tá vendo isso aqui? O que que acontece? Quando a água entra aqui, que isso aqui, essa monocapa, que é esse revestimento que não tem pintura por cima, é o próprio revestimento da cor, e ele tem uma textura meio grosseira, meio pigmentada, grossa, assim. Quando começa a rachar e ter a dilatação térmica, começa a apresentar fissuras. A água absorve ali e ela entra por trás do isopor. Ela tem para onde ir? Ela vai passar pelo isopor para fora? Não. Então ela só vai passar para dentro. E a hora começa a umedecer sua parede, mofar sua parede, apresentar marcas de mofo, de corrosão, a tinta começar a soltar, ou então apresentar realmente pontos de amarelamento. E acontece também lá no final, na estrutura, quando cai muita água de chuva e os primeiros andares começa a subir aquela mancha de umidade, porque é a queda da água. Ascendente, né? O tempo todo umidificando a unidade também. Ou seja, são muitos problemas. Rapaz, você pode fazer 3 episódios de podcast aqui que a gente fala de 3 episódios só falando disso. E a gente está trazendo, assim, a intenção até do podcast é essa, né? Trazer questões que são da vida real. A gente podia estar aqui fazendo política com quem gera isso tudo, mas a gente traz a vida real para tentar trazer uma solução parcial ou total para os problemas. Na verdade, quando a gente traz o problema e ao mesmo tempo a solução, a gente está trazendo esperança para as pessoas, né? Olha, tem como resolver. Meu síndico disse que não, mas tem como. Minha administradora disse que não, mas tem como. Meu advogado falou que não dá, mas tem como. E a gente está aqui para isso. Boa vontade, dedicação, escolher a empresa certa, com expertise, é fundamental para resolver qualquer problema. Na engenharia,
problemas muito maiores do que uma infiltração foram resolvidos. Construções de pontes faraônicas, construções de edifícios mirabolantes foram construídos e nem por isso enfrentaram obstáculos, mas sabiam como resolver. Nós estamos em 2025, né? A tendência é a gente conseguir Deus. resolver uma infiltração, né? Então é isso. É isso. Cara, eu quero agradecer a tua presença. Rapaz, eu que te agradeço. Foi muito bom poder discutir sobre tudo isso, né? E eu tenho certeza de que quem ouvir, quem assistir, vai conseguir resolver muita coisa, primeiro dentro de si, né? Dos medos, né? Da quebra de expectativa, muitas vezes, de morar num lugar que ele acha que está perdido. E se você quiser se despedir da galera, deixar... A gente vai colocar na transcrição também as seus redes contatos, sociais. as redes sociais. A primeira coisa que eu quero falar é para realmente a rede social, se puder deixar aí, seguir @WFoster Engenharia no Instagram. Eu tenho vídeos muito legais lá explicando esse tipo de coisa também. É muito interessante vocês poderem acompanhar. A gente tenta ser didático como engenheiro, mas ao mesmo tempo dando instrução para que você saiba resolver alguns problemas ou saiba identificar esses problemas. Segundo é que você não tenha medo. Nem todas as construtoras, elas são assim. Algumas construtoras são muito sérias. Eu ia falar, até brincar, falar, bota pi, porque eu vou falar o nome das que não são. Então vai ter que ficar um bom tempo fazendo um pi, que não são, mas também existem construtoras muito sérias aqui e que a gente bota a nossa mão no fogo e sabe que são construtoras que elas são dedicadas a entregar um produto de qualidade. Terceiro, mandar um abraço pro pessoal que mora no último andar, porque eu entendo que vocês sofrem. Orar por eles. Vamos orar por eles, porque eu sei que vocês sofrem um pouquinho. E quarto e última coisa é, na hora de contratar uma empresa, sempre preze pela expertise e não por preço. Menor preço nem sempre vai trazer para vocês a melhor qualidade de serviço ou segurança no serviço. Quando você faz um serviço e você faz a opção pelo preço, é quase certo que algum problema ou alguma resserviço você vai ter que fazer. E aí, muitas das vezes a pessoa dá um preço muito atrativo, entra no seu condomínio, porque ele sabe que quando ele estiver lá dentro, ele vai dar um segundo preço para você de um aditivo e você já vai estar preso a ele. E aí o melhor para ele é o quê? Você tirar ele e botar outra empresa ou manter com ele que está ali e gastar mais um pouquinho. Então ele já sabe que ele faz isso. Então, muita atenção, faça um escopo bem definido de obra, contrate pessoas que tenham muita expertise nesse assunto para poder avaliar e uma administradora de qualidade junto com um síndico de qualidade fazendo um trabalho coerente, competente, é sempre o diferencial para o seu condomínio ser bem gerido. Muito obrigado. Nada, com certeza. Agradeço a você também que acompanhou o nosso episódio ou que vai acompanhar o nosso episódio posteriormente. Você é bem-vindo. Mande para a gente, né, nas nossas redes as suas sugestões, as suas colocações ou críticas também, por que não? E sugestão, principalmente de temas novos, né? A gente trouxe esse tema aqui porque a gente tem recebido muito apontamento de pessoas que precisam de orientação. Então a gente fica feliz de poder ter tido aqui categoricamente na fala do Wesley durante essa hora de podcast alternativas muito interessantes para vocês. A gente agradece a participação, agradece a quem nos segue e até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço, tchau.